Amiga, tudo bem com você? Começa aqui mais um episódio do projeto Tetelestai, Vozes no Deserto. Hoje, amigos, vamos falar a respeito do cenário político-religioso que se encontrava o povo de Israel por ocasião da vinda do Messias. Bom, primeiro de tudo, para nós compreendermos a situação em que estava o povo, existiam 4 tipos de classes que era subdividido o povo. Os essênios, os fariseus, os saduceus e os zelotes. Vamos começar então falando primeiramente dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que eles tinham uma enorme valorização da lei. E eles tentavam de forma externa, através da sua conduta, eles demonstrar que eles estavam cumprindo estritamente aquilo que a lei que foi dada a Deus através de Moisés para o povo de Israel estava pedindo. Só que com o passar dos anos, os fariseus eles foram dando um valor extremo para essa lei, colocando implicações que eram muito difíceis de ser cumprido na prática. Isso tornava um fardo a obediência da lei para o povo de Israel. E eles eram, vamos colocar assim, dizendo como se fosse exemplos. Eram pessoas, exemplos de condutas aparentemente exemplares diante do povo de Israel. E muitas vezes, como foi mencionado, essa prática religiosa acabava se tornando insustentável por conta disso. O segundo grupo, os saduceus, eles trazem consigo um pouco mais de liberalidade. Eles não levavam tão a sério as exigências que os fariseus cobravam. E eles também faziam parte de uma elite dominante, uma elite social mesmo, diante do povo de Israel. Então, os saduceus eles não tinham toda essa obrigação de cumprir os mínimos detalhes da lei, e eles tinham uma conduta mais flexível, eles faziam parte de uma elite. E também uma característica importante é que eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a vida era única, então eles não se prendiam às promessas de um novo céu, uma nova terra. Eles ficavam acreditando que somente viveriam aqui e agora, nessa realidade que a gente está. Terceiro grupo, os zelotes, eles eram considerados radicais e extremamente engajados politicamente. Eles não aceitavam o subjugo do povo de Israel diante de qualquer nação, e especificamente falando da nação romana, que era a ocasião que estava vivendo naquela época. Então, como eles respondiam a essa condição? Eles eram extremamente violentos na sua atitude. Eles queriam, através da força, restabelecer o reinado de Israel. Então, muitas vezes, eles tinham atitudes extremistas, vamos colocar como comparando com os dias de hoje. Primeira coisa que me vem à cabeça é o Estado Islâmico, que eles querem, através de uma guerra santa, restabelecer o reino que para eles foi tirado do direito deles. Então, muitas vezes você vê na Bíblia lá, você sabe que Pedro era um zelote, Simão Pedro, Então, muitas vezes você, tendo essa visão do contexto político-religioso, você compreende muitas vezes as atitudes que eles tomaram. Porque Pedro ele não titubeou em falar para Jesus: estou pronto para ir para você, junto com você até a morte, tirar minha vida se for possível. Ele falou isso, sem pensar muito. E ele também agiu naquela ocasião que Jesus foi preso, em que foi cortada a orelha do soldado Malco. Ele agiu instintivamente, porque estava no seu sangue, na sua natureza, agir com a força, agir através da espada. E então, esse basicamente era o grupo dos zelotes, Eles tinham, como o nome diz, zelo. Eles tinham um zelo muito grande em restabelecer o reino de Deus, Mas eles usavam a força para isso. E o último grupo, o grupo dos essênios, é aquele grupo que ele deseja se afastar, deseja não se contaminar com o restante do povo. Então, para isso, ele deseja fazer um restabelecimento do reino, só que através do isolamento. Eles escolhem se afastar diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali diante do povo de Israel, nas cidades, especialmente no templo.
Eles consideram que o templo era um lugar contaminado através das práticas que ali eram exercidas, através do culto pagão que estava sendo ali proferido. Então eles decidem se isolar, ir para os desertos, ir para lugares distantes, para não se contaminar com todo aquele sistema político-religioso que estava já corrompido. Então nós temos aqui esses 4 grupos, sendo os grupos políticos que subsidiam o povo de Israel por ocasião da vinda do Messias. Agora vamos para o cerne da nossa mensagem dessa semana. Diante de todo esse cenário político-religioso que estava instalado ali, diante do povo de Israel, é interessante falar também que a política e a religião ela meio que se fundia ali, né? Mesmo não sendo governado por uma teocracia, e sim subjugado pelo povo romano, o povo de Israel ele era assim, por muitos anos ele foi uma teocracia, né? Regido por reis, juízes e líderes religiosos que eram os representantes de Deus aqui na Terra. Então isso já estava difundido amplamente na sua cultura. E nós tínhamos também os pregadores aleatórios. E diante disso, nós temos o surgimento de João Batista. A Bíblia aqui diz que João Batista ele surge diante de todo esse cenário e ele traz uma mensagem diferente de que todos esses grupos eles estavam pregando. Vamos ver aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 19 em seguinte. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, amigos, ele estava pregando uma mensagem e aí ele começou a intrigar as pessoas, porque ele tinha uma vestimenta que remetia à vestimenta que os profetas antigos usavam, que era uma vestimenta com peles de animais. Ele usava uma barba comprida e ele falava palavras diretas, ele não ficava fazendo muitos rodeios. Você vê que o discurso dele era de arrependimento, de confissão, de batismo, de entrega, enquanto o cenário lá o cenário religioso e político estava meio que nebuloso, já com vários grupos distintos, mas nenhum grupo trazia a verdade que era esperada pelo povo de Israel, que era a chegada do Messias. Então, começaram a questionar João Batista, quem ele era e qual mensagem que era essa que ele estava trazendo. Então eles perguntam se ele era Elias, porque Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento, foi um profeta que trouxe a restauração, a adoração ao Deus verdadeiro. Elias ele esteve lá no Monte Carmelo e confrontou 400 profetas falsos de Jezabel, e ele sobressaiu sobre eles, exaltando o nome do Deus verdadeiro. Então, quando Elias ele é mencionado aqui pelos questionadores, né? Pelos saduceus, né? Os sacerdotes e levitas, eles perguntam para João Batista se ele era Elias. João Batista ele é categórico em afirmar que ele não é Elias, mas a gente também não pode negar que existia uma influência muito grande. Quem sabe João Batista se inspirou no profeta Elias para exercer o seu ministério. Então a gente não pode também negar e descartar uma coisa da outra. E também é importante mencionar que não existe essa coisa de reencarnação de Elias através de João Batista. A Bíblia ela não aceita esse tipo de interpretação. A Bíblia diz que cada pessoa viveu uma única vez aqui na Terra. Não é factível esse tipo de interpretação. Além de perguntar para João Batista se era ele Elias, os sacerdotes e os levitas também fizeram para ele o questionamento: quem és tu?
porventura és tu o Cristo? E ele afirmou categoricamente: não, não sou. Perceba que para ele talvez seria cômodo e conveniente dizer que ele era o Cristo. Talvez ele ganharia muita repercussão, muita fama, muitos seguidores viriam até ele se ele dissesse isso. Mas ele sabia qual era o seu ministério e ele sabia qual era o seu papel. E quando é perguntado para ele: quem é você? Ele faz uma alusão ao profeta Isaías, que diz o seguinte: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então o papel de João Batista era bem definido. Era preparar o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Ele tinha um parentesco com Jesus Cristo, eles eram primos. Então, não somente isso foi coincidência, porque o nascimento de João Batista também foi providenciado por Deus para que ele pudesse ser um precursor, aquele que viria preparar o terreno para que Cristo pudesse exercer o seu ministério. E até mesmo nas Escrituras a gente encontra influências do ministério de João Batista sobre o ministério de Jesus Cristo. Vamos ver lá em Lucas capítulo 3, do verso 11 ao 14. Diz o seguinte: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou o vosso salário, né? Algumas versões pode trazer. Você percebe uma semelhança desse discurso com o sermão de Jesus Cristo? Especificamente aquele sermão que ele teve lá no Sermão do Monte? Jesus Cristo, ele conviveu com João Batista, foi mesmo até batizado por ele. Então, Jesus Cristo, ele teve influência sim das palavras de João e do ministério de João. Muitas coisas que João Batista falou, Jesus Cristo também falou, só que de uma maneira mais ampla, mais profunda, mais direta. João Batista teve uma suma importância de preparar o terreno, preparar os corações daqueles que estavam sendo ouvintes. Até mesmo 2 dos discípulos de João Batista foram discípulos de Jesus Cristo, Pedro e André. Então, a gente vê uma clara influência de João Batista sobre Jesus Cristo. Porém, João Batista ele teve essas palavras de exortação, palavras de educação, mas ele também era duro quando ele precisava. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 3, do 7 a 10. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele e estava batizando, ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Perceba aqui que ele não alisava, ele não passava a mão na cabeça de líder religioso, ele não ficava com medo, ele dizia a verdade: doa quem doer. E agindo dessa maneira, aconteceu que até mesmo a sua vida teve que ser ceifada. O que aconteceu? No povo de Israel estava tendo um rei que se chamava Herodes Antipas. E esse rei estava casado com a esposa do seu irmão. O nome dela era Herodias. E aconteceu que João Batista, sabendo dessa relação em adultério que estava acontecendo, traição do seu irmão, ele não se acovardou. E ele foi até o rei e disse que ele estava cometendo um grave pecado. E disse para ele se arrepender do seu pecado. Porém, a mulher de Herodes, já Herodias, né? Ela se ofendeu extremamente com o discurso de João Batista e começou a criar um ódio profundo por ele. Então, o que aconteceu? Numa festa que o rei Herodes ele deu, a filha de Herodias, ou sua enteada, né? Melhor dizendo, Salomé,
ela começa a dançar perante os homens e seduzi-los. Todos os homens que estavam ali, e o rei também estava entre eles. Então, Herodias, ela pede como, como brinde, como prêmio, a cabeça de João Batista. Então, Herodes, que até tinha uma certa afeição por João Batista, gostava de ouvir o que ele tinha para dizer, ele tinha temor sobre as palavras que ele dizia, porém ele deu a sua palavra, e como você sabe, a palavra do rei, uma vez dita, não pode voltar atrás. Ele disse que ela poderia pedir o que ela quisesse. E ela, Salomé, para fazer a vontade da sua mãe, agradar a sua mãe, ela pede então a cabeça do profeta, João Batista. João Batista estava preso, ele estava já com a sua liberdade cerceada. E, diante de tudo isso, ele fez um questionamento, teve uma dúvida. E ele fala para os seus discípulos irem até Jesus e fazer o seguinte questionamento: Jesus, porventura, tu é realmente aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? João Batista, ele cria que Jesus era o Cristo, porém no seu coração ele merecia um tratamento melhor, ele merecia um reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. Para ele não tinha ainda caído a ficha que a sua missão já estava cumprida. Então Jesus, ele responde aos discípulos de João, dizendo: falem para ele que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os mudos estão falando e que os mortos estão ressuscitando. Então, Jesus, ele dá uma resposta que não era a resposta que João queria ouvir. João queria ouvir uma resposta que talvez fosse confortável para ele naquele momento de angústia, é verdade que ele estava vivendo, estava preso, à iminência de ser decapitado. Porém, Jesus, ele diz que João cumpriu sua missão. E essa é uma das lições mais grandes que nós temos aqui nessa semana, porque muitas vezes a gente fica esperando de Deus o bom e do melhor, e não a vontade de Deus. A vontade de Deus era que João cumprisse a sua missão. E João foi bem sucedido. Ele passou por aflições, ele passou por muitas situações conflituosas, mas ele não hesitou em se posicionar do lado da verdade. Isso é algo tremendamente poderoso. E esse testemunho, ele se arrasta por séculos, por eras, por milênios, até nós nos dias de hoje. Como será que nós nos temos comportado diante das situações conflituosas? Será que nós estamos tendo um posicionamento de ficar do lado da verdade, doa quem doer, custe o que custar? Ou será que nós estamos sendo talvez como os saduceus, liberais demais? Ou será que nós estamos sendo como os fariseus, que se importam demais com a aparência, e nós vivemos uma vida, quem sabe, de aparências, não uma vida de sinceridade? Será que nós também estamos querendo empurrar a verdade goela abaixo, como os zelotes? Ou será que nós estamos querendo nos afastar de tudo e de todos, como faziam os essênios? Eu acho que hoje nós devemos aprender sim com o exemplo de João Batista, que foi um homem que não hesitou em ficar do lado da verdade. Ele teve suas dúvidas sim, teve abalo das suas convicções, também teve. Mas a lição principal foi que ele não hesitou em falar a verdade, até mesmo diante de um rei. E Jesus Cristo mesmo mencionou que dos nascidos de mulher não teve ninguém que foi maior do que João Batista. Ou seja, para os olhos do homem, na sua ocasião, ele pode ter fracassado, pode ter parecido que ele ficou abandonado ou esquecido, mas Jesus, ele reconheceu o esforço dele, ele valorizou o esforço dele, e ele jamais será esquecido, porque João vai ser ressuscitado no último dia. João vai ser um daqueles que vai poder abraçar Jesus Cristo e dizer: eu cumpri a minha missão. Que você hoje possa ter essa consciência, que você possa aprender como João Batista, que foi uma voz que clamou do deserto, que ele cumpriu a vontade de Deus na sua vida. Que você possa aprender com esse exemplo e ser um servo de Deus, que você possa ser um filho de Deus, que não hesite em se posicionar do lado da verdade. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Graça e paz. Deus esteja com vós.